Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos olhar para um componente algo peculiar da história da computação, o Load Lean. Temos connosco alguns excertos de um guia completo do Load Lean. A nossa missão? Tentar perceber o que era, para que servia e, claro, como é que funcionava esta ferramenta. Basicamente, como é que se arrancava o Linux a partir do MS-DOS. Certo. Ok, vamos lá desconstruir isto. E há aqui um pormenor curioso. Não servia apenas para ter dois sistemas operacionais. Era também uma espécie de solução inteligente para problemas de hardware. Então, para começar, o que era exatamente o Loadlin? O guia diz que era um gestor de arranque Sim, que permitia iniciar o GNU Linux diretamente a partir da linha de comandos do DOS, sem ter de reiniciar o computador. exatamente. A sua função era carregar o kernel do Linux, o núcleo do sistema, não é? Que tinha de ser copiado antes para um sítio que o DOS conseguisse ler, tipo a partição C. Ok. Carregava-o diretamente para a memória RAM. E a partir daí, pronto, o Linux assumiu o controle e começava o seu arranque. E a vantagem mais óbvia, claro, era essa, conveniência. Não ter de fazer reboot para trocar de sistema. Mas, pelo que percebi do guia, havia outra motivação. Talvez até mais importante. Sim, sim. E aqui é que a coisa se torna talvez mais engenhosa e relevante para a época. Uhum. Era extremamente útil quando o Linux, que ainda estava a dar os primeiros passos em muitas áreas, não tinha drivers ou software para comunicar com o hardware, né? Para um certo dispositivo. Como uma placa de som ou de rede, por exemplo. Exatamente. Uma placa qualquer que não funcionava em Linux, mas que curiosamente funcionava perfeitamente no DOS ou naquelas versões mais antigas do Windows. E a solução era quase, uma artimanha, não era? Pode-se dizer que sim, Arrancava-se o PC em DOS puro, certo, só DOS. deixava-se que os drivers do DOS configurassem o hardware direitinho, Exato, faziam a inicialização. e só depois, pronto, executava-se o load lean. E o Linux, ao arrancar, apanhava o hardware já funcional. Precisamente, herdava, digamos assim, o estado do hardware já configurado pelo DOS. O guia até refere que muita gente automatizava isto, sabes? A sério? Como? Colocavam o comando do loadlean no autoexec.bat, aquele fecheiro do DOS que corria comandos automaticamente no arranque. Ah, claro. Que prático. Era uma solução bem prática, mas dependente de um sistema para arrancar o outro, não é? É um contraste enorme com o que temos hoje, com o GRB ou o UEFI, que funcionam antes de qualquer sistema operativo principal. Faz todo o sentido. Essa dependência era uma marca da altura. E o guia também sublinha um aviso importante. Nunca correr o load line de dentro do Windows. Tinha de ser a partir do DOS puro. Sim. Porquê? Bem, o problema era a forma como o Windows, principalmente o 3.x ou o 9xME, geria a memória e o acesso ao hardware. Ok. O Windows já tinha o seu próprio sistema de controle, que entrava em conflito direto com o modo como o loadline precisava de manipular a memória e entregar o controle do hardware ao Linux. Ah, percebo. Dava a geneira, basicamente. Quase de certeza que sim. Falhas de sistema, comportamento imprevisível. Precisava mesmo de um ambiente DOS limpo, sem o Windows por cima. Compreendido. O guia também fala de como se davam instruções ao loadlean na linha de comandos. A sintaxe era tipo loadlean, imagem kernel, argumentos, opções, certo? Que parâmetros eram essenciais? Havia alguns cruciais, sim. O primeiro, obviamente, era o nome do fecheiro do kernel, Linux. Geralmente chamava-se VMLinux ou algo parecido. Certo. Depois, talvez o mais importante fosse o parâmetro root, igual, seguido do identificador da partição onde estava a raiz do sistema de fecheiros Linux. Por exemplo, root igual dev HDA1. Sem isto, o Linux ficava perdido, não sabia onde encontrar o resto do sistema. Ok, faz sentido. E depois mencionam também as opções RO e RW. Sim, RO para Read Only, apenas leitura, e RW para Read Write, leitura e escrita, para dizer como é que a partição raiz devia ser montada inicialmente. E o interessante é que o RO, apenas leitura, era quase sempre a opção recomendada. Mas porquê apenas leitura, para começar? Era mais por segurança. Os scripts de arranque do Linux, depois de o kernel tomar conta, normalmente faziam uma verificação da integridade do sistema de fecheiros. Como o FSK, por exemplo. Ah, ok. Se estivesse tudo bem, só aí é que o sistema era remontado como leitura e escrita. Se o se montasse logo como RW e houvesse algum problema no disco, podia-se corromper dados. Percebo. Era uma precaução. Exato.
Claro que havia outras opções para depuração, menos V, menos T, para testes, o que mostra bem o nível de controle manual que era preciso e possível naquela altura. O guia até dá um exemplo prático. c.loadlin vm-linus root igual dev hda1 ro. Está aqui tudo. O comando, o kernel, a partição raiz no primeiro disco IDE e a instrução ro, direto ao assunto. Isso mesmo. E o que isto nos diz sobre essa era é a natureza muito mais manual, mais explícita da interação entre os sistemas e o hardware. Era preciso dar informações vitais ao kernel, mesmo antes dele arrancar a sério, e tudo a partir do DOS. É muito diferente da abstração que temos hoje em dia. Portanto, resumindo aqui a nossa análise. O Loadlin foi uma ferramenta engenhosa, sem dúvida. Pragmática. Permitia arrancar o Linux a partir do DOS, o que era conveniente, mas, talvez mais importante, dava uma solução alternativa para usar hardware que o Linux ainda não suportava, aproveitando o trabalho já feito pelo DOS. Então, o que é que retemos disto tudo? Bem, fica a reflexão sobre a evolução incrível dos processos de arranque, não é? Passamos de uma dependência total num sistema como o DOS, para inicializar coisas e passar parâmetros à mão, para sistemas como o UFE e gestores como o Grub, que são plataformas muito mais sofisticadas e independentes, que lidam com o hardware antes de qualquer sistema operativo principal. É uma diferença abismal. É assim. E deixa-nos a pensar. Que outras soluções assim, desenrascadas, inteligentes, que deixaram de limitações do passado, será que estão escondidas na base das tecnologias que usamos hoje, sem nós fazermos a mínima ideia?